Agora, o que me incomoda mais ainda é isso aqui, ó. É esse vagabundo aqui, ó. Esse aqui é um vagabundo. Esse cara não tem outra definição. Esse cara é um vagabundo. Esse cara é o que pior, é o que de pior nós temos hoje. Como o Bolsonaro já é passado, o pior é esse cara aqui, ó. Olha só. Pô, tem um dia que tava sendo votado lá em BH, o dia da Marielle Franco. Eu falei, primeiro, nós estamos em BH. Então, assim, caguei pra Marielle. Segundo, ela não é uma pessoa flor que se cheira, né? Porque que morreu que vira santo. Terceiro, o que nós vamos instituir dia de o quê? Por que a Marielle não é flor que se cheire? Abortista. Mas por... Pô, tem um dia que tava sendo Ele votado. voltou. Teve só o cortezinho ali. Ele até segue. Mas vamos lá, Samuel. Caguei pra Marielle. Marielle não é flor que se cheire. Não é porque morreu que vira santo. Então, quer dizer, esse tipo de gente vai querer que o cara se comova com um cara que diz assim, ó, pode matar. Pode matar porque é o saldo aceitável para viver. Quantas coisas piores do que ele considera a Marielle não ser, considerava, né, não flor que se cheire, porque ela defendia uma posição política da qual ele discorda. Uhum. Ok, eu vou entrar no raciocínio dele. Ele acha essa defesa do direito ao aborto algo absolutamente nefasto e inegociável. E a gente tem que respeitar que algumas pessoas tenham postulados filosóficos que elas achem o mal encarnado. Para muitos conservadores, o debate do aborto ele não pode ser sequer aberto. Você não pode debater. Isso aí é um mal tão visível que jamais pode ser sequer debatido, tem que ser contrário de pronto. Eu estou aqui dialogando com esses que pensam dessa forma, entendendo que existem questões que são inegociáveis, e existem para todos os lados, inclusive para a esquerda. Você, Nicolas Ferreira, aborda, para o ponto de vista da esquerda, diversas questões que são inegociáveis. Uhum. Você é flor que não se cheira para a grande esmagadora maioria da esquerda por conta de opiniões que você sustenta, assim como Marielle sustentava as opiniões dela. Mas se nós formos caminhar pelo seu entendimento, então, já que aquele que aborda temas que para mim são tabus merece morrer porque não é flor que se cheire, o que a esquerda deveria pensar, seguindo o seu próprio raciocínio, sobre você? Uhum. E mais um passo. Digamos que a esquerda pense sobre você da forma como você diz que deve se pensar sobre a Marielle, ou seja, alguém que toca temas que não deveriam ser abordados jamais. Acabou de acontecer um caso que você mandou perseguir uma pessoa porque ela pensou como você pensa sobre a Marielle. Veja sua incoerência. Você acha que a morte da Marielle, que a Marielle é uma coisa que deve ser esquecida e deixada de lado, porque praticamente a morte dela foi provocada por ela abordar temas que desagradam a direita. E agora você não aceita que a esquerda tenha o mesmo pensamento sobre você, quando você aborda temas que a esquerda acha que não devem ser levados a público, ou não devem prevalecer no debate público. Você vê a incoerência? Olha, eu sou quase um observador externo nesse momento. É óbvio que eu discordo de você e que eu concordo com a Marielle nos temas, mas nesse momento eu estou puxando só a lógica. Imagine que é uma prova de lógica, um concurso público que tem uma questão de lógica. Você consegue perceber que você não é coerente quando você defende que a Marielle pode sofrer o que sofreu, simplesmente por defender pautas da esquerda, e, ao mesmo tempo, dizer que você não pode sofrer nada, nem crítica, e muito menos uma defesa daquilo que rolou com a Marielle, quando você defende pautas da direita? É incoerente. Ou você defende a Marielle e se defende. Olha, o direito de manifestação é livre, temos que ser respeitados na nossa divergência. Essa é uma postura que você poderia ter. Discordo da Marielle, mas respeito o direito dela de deveria estar viva aqui para defender as pautas dela. O contrário disso, meu amigo, é dizer que você também não deveria estar no mercado do voto disponível para ser votado mais, porque você defende posições que, para o campo da esquerda, são tão reprováveis, tão inegociáveis, quanto essas que a Marielle defendia no campo da esquerda para a direita. Maravilhoso. Maravilhoso, Samuel. Eu tenho até uma imagem para ilustrar o que a gente está falando, né? Que eu acho que ela é bem pedagógica. E enquanto isso, eu vou ler alguns recados, enquanto ela fica aqui para reflexão dos eventuais
simpatizantes a essa lógica Nicolas Ferreira que possam passar por aqui. É a Júlia Zanatta, quando ela não só empunhou uma arma, mas botou uma camiseta com a mão do Lula, né? E sugerindo o assassinato do presidente Lula. E aí tá tudo certo. Mas, com cara, uma tá florzinha nazista na cabeça. Claro, mas daí tá tudo certo, mas, cara, tá ótimo, tá bacana, tá lindo, afinal de contas, ela é uma das nossas. Então aí tá liberado, libera geral, não pode, é só não ser um dos nossos. O crime é ser do lado de lá, não é sobre vida, não é sobre uma criança que não tem o pai, não é sobre a mãe que não beija mais o marido. Olha aqui, ó, a Lúcia Osório se torna aqui uma nova membra do canal. Obrigado, Lúcia, por estar conosco. O recado que chega antes do Rede Progressista: Trump e Netanyahu, dois monstros que pagarão caro. O Felipe Torresini: Kirk desviveu igual peixe, pela boca. Um grande abraço para o Felipe. Washington Alcântara: semana passada teve uma passeata de ex-combatentes em Chicago. Cortaram os benefícios. Será que uma guerra civil está próxima? Essa é uma temática interessante aqui, Washington. Os Estados Unidos está cada vez mais, para meu deleite, se aproximando de uma secessão. Né, que, lembremos, os Estados Unidos, é o nome do país, inclusive. Eles nem sequer foram capazes de criar um nome genérico, alegórico para o país como um todo. É simplesmente isso aqui é uma união de estados, viu? A nação é secundária. O importante aqui é o Estado regional. Né? Então, eles são uma junção de estados regionais que, prioritariamente, reverenciam as leis locais e, secundariamente, criam leis nacionais para tentar fazer um amálgama dessa diversidade. Então, é muito mais fácil um estadunidense deixar de se ver como estadunidense, e esse termo eu gosto dele porque ele denota o que é o cidadão desse Estado nacional, Estados Unidos. Ele é um estadunidense, ou seja, ele é do Estado dele e, por acaso, ele está num amálgama maior, que é essa nação. Para ele largar mão da conformação maior e ficar ali, eu sou californiano, eu sou texano, sabe? Eu peguei dois exemplos aqui opostos, né? Republicano e um democrata. É muito mais fácil, meus amigos, do que, por exemplo, um gaúcho, e vocês sabem muito bem o movimento que tem de dependência sulista, vocês sabem muito bem o movimento que tem em São Paulo, que já tivemos uma revolução. Estamos falando do Brasil, que não tem essa história de meu estado regional primeiro, depois o país. Nós tentamos construir ao longo do último século inteiro um pensamento nacional, uma ideia de nação, né? E cansamos de apontar isso na academia, de como é difícil de construir. Mas nós temos isso muito mais solidificado do que um cara que, desde pequeno, nasce aprendendo o hino do estado dele. Eu sei que aqui no Brasil, alguns estados, citei alguns aqui, inclusive, aprendem, né? Mas pergunta para um carioca, para um fluminense, se ele sabe cantar o hino do estado do Rio de Janeiro, o hino da cidade do Rio de Janeiro. Não sabe. Não sabe nem que existe. Não faz ideia nem que existe uma Constituição estadual. Então, lá não. Lá o cara cresce sendo educado com essa divisão em mente. Então, Washington, num momento em que você... Washington falando sobre os Estados Unidos é muito bom, inclusive. No momento em que você tem esse nível de radicalização do governo federal, né, do governo da União, dos Estados Unidos, tentando impor aos governos estaduais coisas que jamais fizeram parte do raciocínio de um estadunidense normal, essa centralização, a fricção é muito grande. E não estamos falando de coisa pequena, não estamos falando só de, como Milei está fazendo na Argentina, né, não passando verbas constitucionais para os estados, aí entram no Supremo lá, tentam reverter. Isso acontecendo na Argentina também, mas nos Estados Unidos está além disso. Ele está propondo mandar tropas federais para invadir os estados, tomar o lugar da polícia e executar a lei não conforme a Constituição do Estado, mas conforme um entendimento nacional ou um entendimento muito próprio dele, próprio presidente da República. É antessala de uma ditadura. Imagine no Brasil, que é uma república federativa, ou seja, a ideia de centralização muito maior, quando a gente fala em uma ação de segurança pública num estado, e aqui no Rio de Janeiro isso já aconteceu mais de uma vez,
tem todo um debate para a coisa ser feita da forma mais fluida, mais tranquila, com menos animosidade possível. Tem que se aprovar no Congresso Nacional, tem que ter a concordância do Estado. Mesmo que se aprove no Congresso Nacional, se o Estado não aceitar, não rola. É um respeito, sabe, ao cerimonial, a uma certa autonomia, né, de gestão política dos Estados. Nos Estados Unidos isso é regradamente muito maior, e o Trump está cagando por isso tudo. Está mandando as tropas, está impondo as regras dele, está executando dentro do território desses estados coisas que nem a Constituição dos Estados Unidos permite, mas ele faz, e depois o Supremo deles lá aprova, porque a maioria... Eu repito sempre isso, os Estados Unidos vive, pelo menos num período atual, eu diria que isso foi potencialmente o tempo todo, mas hoje a potência virou efetividade. Os Estados Unidos vive uma ditadura. É um presidente com amplos poderes. Ele faz o que ele quer. Ele tem o judiciário todo na mão dele, é majoritariamente dele. Ele tem um Congresso majoritariamente na mão dele. Ele não tem limitação de nenhum poder. Ele ignora o Ministério Público. Tudo que é sentenciado por juízes federais, ele ignora. E nada é feito com ele. Ele vinha sendo processado por crimes, os processos foram acabados, arquivados. Porque a lei americana diz que um presidente não pode responder por nenhum processo. Ele está acima da lei. O que é isso, senão uma ditadura, gente? Um cara que não tem Congresso para debater, não tem judiciário para responder, os crimes que cometeu são automaticamente todos perdoados. E ele faz o que ele quiser. Ele primeiro faz, aí depois que se ajeitem de arrumar a lei para ficar do jeito que ele já fez. Isso é uma ditadura. Então, acho muito bem lembrada aí a tua questão. Eu não sei se uma guerra civil está próxima, mas acredito que os Estados Unidos está ficando muito próximo de secessão estadual, de alguns estados. Não sei se isso provocaria uma guerra, não sei como seria aceito, mas algum nível de desacoplamento vai rolar nos próximos anos a partir dessa experiência Trump. Alguma coisa vai acontecer nesse sentido.